Oi, você sabe a diferença entre probabilidade e estatística? Né? Um conceito simples, mas que algumas vezes as pessoas não sabem. Né? E saberia me dizer como eu posso verificar se um dado semelhante a esse aqui não é viciado? Né? Esse é o canal do professor Omar Branquinho, onde nós falamos de internet das coisas, de tecnologias e muito mais. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar de internet das coisas, mas já pensando onde usar probabilidade estatística. Tá? E, eventualmente, uma aplicação IoT para avaliar se um dado é ou não viciado. Nós usamos, né, para pensar soluções de internet das coisas, nós pensamos numa metodologia, a IoT M3F, uma metodologia de 3 fases. Estamos criando, inclusive, uma comunidade onde você pode fazer parte se inscrevendo lá nessa comunidade, iotm3f.cc. Bom, eu tenho um mantra visual aqui desta metodologia das 3 fases. 3 fases por quê? Porque qualquer solução IoT, nós podemos dividi-la em grande, pensando de forma grande, macro, né? Na fase do negócio, na fase do levantamento de requisitos e na fase da implementação. Ok? No caso aqui, nesse vídeo, nós vamos estar falando então da monitoração de um dado, né, um dado hipotético, nós vamos ver. Né? A ideia aqui, do ponto de vista de requisitos, né, nós façamos a estatística do lançamento de um dado, né, para ver se ele está ou não viciado. Okay? E na parte de implementação, na fase 3, nós vamos usar a PK1, né? A PK1 para fazer justamente essa verificação se o dado está ou não viciado. Okay? Muito bem. Comecemos primeiro aqui falando do que é probabilidade. Probabilidade é uma informação numérica ou uma expressão, né, que você consegue, a priori, né, antes, ter uma percepção de quais resultados você pode esperar. Então, isso é uma probabilidade. No caso do dado aqui, ele tem 6 faces e a probabilidade, se ele for um dado sem vício, né, um dado honesto, ele tem a probabilidade de 16,67% de sair cada face. Né? Então, isso é a probabilidade. Né? São iguais. Eu não posso, a priori, dizer que ele é ou não viciado, obviamente. Mas para saber, eu tenho que usar estatística. Então, a estatística é lançar o dado e fazer a continha. Quantas vezes saiu cada face dividido pelo total de vezes em que o dado foi lançado. Então, essa é a diferença entre probabilidade e estatística. No caso aqui, né, nós ficamos jogando os dados aqui e anotando no papel não é nada produtivo, né? Imagine que você consegue colocar um sensorzinho sem fio bem pequenininho lá dentro, que não desbalancie, né, o dado, né? E ele vai começar a gerar, né? Você vai lançando, ele vai começando a gerar os dados, né, de qual é a face que está saindo. Né? Então, nós para isso vamos usar a PK1. A PK1, então, é um hardware bastante simples, que é muito útil, né, neste caso, nesse vídeo hoje, para fazer a simulação de um dado sendo lançado. Okay? Olha o que dá para fazer com essa plaquinha aqui, fora as outras possibilidades aí, como medir temperatura, luminosidade, botão, um buzzer, LEDs, enfim, uma área de prototipagem. Ela permite também eu fazer simulação de dados, como é o caso aqui do lançamento de um dado, ok? Essa placa, o projeto é open, você pode pedir o projeto, eu mando esse projeto para você, você pode mandar fazer sua placa, comprar os seus componentes, enfim, e montar. E tem um ex-aluno que também comercializa essa placa lá no Mercado Livre. Para isso, entre com IoT Oficina, lá na busca do Mercado Livre, IoT Oficina. E aí você vai encontrar lá com um preço super razoável, inclusive com a possibilidade de cursos. Né? Um curso gratuito até para que a gente realmente consiga ensinar o uso da PK1. Okay? Muito bem. Falando aqui de lançamento de dado,
esse é o meu sketch, o sketch que eu estou usando aqui, que eu fiz, né? Quem quiser também posso mandar tranquilamente. E nesse sketch aqui, vou carregar ele, né? A minha PK1 tá lá ligadinha aqui, bonitinha no meu computador, ok? Vou carregar esse sketch aqui e vamos ver um dado sendo jogado, ok? Olha lá, ó. Tô abrindo aqui o Serial Monitor. Olha lá, um dado sendo jogado. 3, 1, 2, olha, seria bastante, vamos dizer assim, inapropriado usar, né, um nó sensor numa solução IoT simplesmente fazendo a medida da grandeza e mandando para a internet. Isso é uma estupidez. Okay? Por quê? Porque num microcontrolador como esse, nós conseguimos fazer operações bastante sofisticadas para avaliação, por exemplo, nesse caso, desse resultado aqui, né, para fazer a estatística do lançamento de dado. Okay? Bom, fechando aqui, vamos para um outro sketch, né? E esse sketch aqui, ele é um sketch em que eu vou carregar ele para vocês verem, em que eu estou já fazendo a estatística por face, ok? Então, aqui está essa estatística, então observem lá, né? Face 1, face 2, 3, 4, 5 e 6, olha, lembram? 16,67. E observem que ao longo do tempo, esses valores vão meio que se aproximando. Então, se eu quero saber a probabilidade, né, a priori, eu sei a continha, sei que é 16,67, e se eu fizer a estatística, isso deve tender para 16,67. Será que vai dar exatamente esse valor? Sabemos que não. Ao longo do tempo, isso pode tender para um certo valor ou não. Essa forma visual aqui é muito interessante, mas a forma gráfica certamente é mais interessante, né? Aí eu fiz um sketch aqui em que nós podemos verificar usando o plotter do Arduino de uma maneira bem mais interessante, né? Observem lá o Arduino, né, na PK1 aqui jogando dados. Olha lá. Né? Então vejam que nós temos, neste caso, né, uma convergência. Olhem que interessante. Então, ao longo do tempo, as faces do dado, tá lá, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, elas vão tendendo a se harmonizar, né? a tender para aquele 16,67%. Então, isso é muito interessante porque mostra que nós temos uma possibilidade, usando a PK1, né, de estar fazendo toda uma análise de probabilidade estatística, por exemplo, e observem, o nó local sendo muito mais bem utilizado. Ele não passa simplesmente o valor aí da face. Ó, corrigiu aqui, né? Tá lá atendendo para 16 e alguma coisa, ó. 16 e alguma coisa tá atendendo aqui, né? Então tem um que tem um pouco mais, mas vão trocando e vai convergindo isso, ok? Então um nó local numa solução IoT pode ser muito mais bem aproveitado que simplesmente fazer uma medida e mandar ele, ok? Então esse foi o nosso vídeo, né, de hoje, aqui do canal do professor Omar Branquinho. E aí a gente sempre está aqui falando de internet, das coisas, tecnologias, usando para isso uma metodologia das 3 fases. Uma publicação no I3E, tem vídeos que eu falo sobre essa publicação, né? Se você tem alguma sugestão de algum tema que eu possa tratar aqui, me mande. Está aqui meu e-mail ou tá o WhatsApp. É só mandar para mim e a gente vai estar discutindo sobre internet das coisas, tecnologias e muito mais. Tá? Um abraço a todos.